Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Alexandre Carvalho Projeto Bendip, retornando para mostrar essa revista, esse livro, essa revista, esse livreto tcheco, que significa, né, que na Uspěšnost o pré-Tchecoslovensko, os Jogos Olímpicos de maior sucesso para a Tchecoslováquia. Aqui retratando os Jogos de 1968 no México, quando a Tchecoslováquia conquistou 7 medalhas de ouro, 13 medalhas no total, uma a menos do que havia conquistado em 1964, mas igualou o recorde de medalhas de ouro de 1952, lá dos Jogos Olímpicos de Helsinki, quando a Tchecoslováquia teve o grande Emil Zatopek com 3 medalhas de ouro. Aqui nos Jogos do México em 68, a Tchecoslováquia teve a ginasta Vera Čáslavská, aqui na capa, como grande nome, conquistando 4 medalhas de ouro individuais, o maior desempenho da história da ginástica feminina. Então, aqui em 1968, no México, né, os jogos de maior sucesso da Tchecoslováquia, tradução, e aqui já a introdução, né, a primeira página do livro, a editora, né, treinador e exercitador, significa isso aqui, Traineraktivitet, treinador e exercitador. Um livrinho tcheco, aqui a Vera Čáslavská sendo homenageada. Uma grande participação dos atletas tchecos nesses Jogos Olímpicos. Uma cerimônia de homenagens. Aqui a cerimônia de abertura dos Jogos do México. Uma observação sobre o forte desempenho da África nas competições de atletismo. A África Negra teve um resultado fabuloso. E na foto aqui fala que é o etíope Keino. Na verdade, o Kipchoge Keino era do Quênia e a foto retrata uma comemoração do Naftali Temu, que conquistou a medalha de ouro na prova dos 10 mil metros. Esse foi o sucesso do Naftali Temu. Quênia ganhou 3 medalhas de ouro nesses jogos, Tunísia e Etiópia conquistaram uma cada um. Aqui já por data, a vitória do Jim Himes dos Estados Unidos na prova dos 100 metros. Jim Himes cravou 9,95, quebrou o recorde mundial. Outro destaque aqui, o britânico David Hemery, com 48,12, também recorde mundial nos 400 metros com barreiras. O Ludvík Danek, da Tchecoslováquia, no lançamento do disco, ficou com a medalha de bronze. Ele que havia sido medalhista de prata em 64 e foi campeão olímpico seria campeão olímpico em 1972. E o grande Alfred Orter, dos Estados Unidos, que conquistou sua 4ª medalha de ouro na prova. Um atleta tcheco aqui, o Josef Platt, na prova de 800 metros, mas não conquistou medalha. A vitória na prova foi do Ralph Dobel, da Austrália. O Yanis Lucis, da União Soviética, que foi o campeão no lançamento do dardo. E aqui a Colette Besson, da França, vencendo a prova de 400 metros. A prata ficou com o Reino Unido e o bronze com a União Soviética. Mais provas de atletismo, o grande Tom Smith, dos Estados Unidos, que conquistou a medalha de ouro nos 200 metros, quebrou o recorde mundial com 19,83, poderia ter baixado muito mais a marca se não tivesse aberto os braços, aí, como vocês veem na foto, antes de cruzar a linha de chegada, né, o Tom Smith está com o braço erguido, muito antes ele ergueu. A Miroslava Reskova, que foi a campeã do salto em altura, derrotou 2 fortes competidoras da União Soviética para garantir a medalha de ouro. Outro atleta de destaque aqui, o soviético Viktor Saneyev, conquistando sua primeira medalha de ouro. Ele depois foi campeão em 72, 76 e prata em Moscou. E aqui a Miroslava Reskova com a sua medalha de ouro do salto em altura.
um dos grandes destaques do atletismo desses Jogos do México, o norte-americano Robert Beamon, que quebrou o recorde mundial com 8,90 no salto em distância, recorde olímpico até hoje. Vai completar 60 anos esse recorde olímpico. E aqui a prova dos 80 metros com barreira, que teve a vitória da Maureen Card, da Austrália, e aqui a disputa dos 400 metros, que teve a vitória do Lee Evans, dos Estados Unidos, baixando dos 44 segundos, 43,86, resultado brilhante do Lee Evans. O Jan Kurka, da Tchecoslováquia, campeão no tiro ao alvo, conquistou a medalha de ouro na prova de carabina deitada. Foi o campeão na carabina deitada. Grande competidor tcheco. O Jan Kurka. Mais medalhistas aqui, o William Tomei, dos Estados Unidos, ou Bill Tomei, conquistou a medalha de ouro no decathlon, à frente dos competidores da Alemanha, né, o Hans-Joachim Wald e o Kurt Bendlin. Alemanha que havia sido campeã em 64 com o Willi Holdorf. E falando em Alemanha, a Alemanha Oriental competindo separada, né, pela primeira vez. A Alemanha Oriental competindo separada, a Margita Gummel, ganhadora da medalha de ouro no arremesso de peso. Alemanha Oriental, 25 medalhas, 9 de ouro nesses Jogos Olímpicos de 1968. Mais fotos aqui. Nessa, a prova dos 110 metros com barreira, a vitória do Willie Davenport, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro. E o Mamu Wold, da Etiópia, o campeão da prova da maratona. Grande Mamu Wold, da Etiópia. O salto com vara, o Robert Chegrin, conquistando. Aqui parece mais o salto. Não, o salto em altura. Salto em altura, o Fosbury Flop. O Richard Fosbury, dos Estados Unidos, que inventou esse salto de costas, que é mostrado aqui nas fotografias, a sequência do salto. E o Richard Fosbury inventou o Fosbury Flop, o salto de encostas, né? E com isso conquistou a medalha de ouro, o que acabou popularizando essa forma de saltar. Se ele fosse o último colocado ou coisa do tipo, né, não teria tido esse sucesso. Mas é bom lembrar também que em 1972 o Yuri Tarmak, da União Soviética, foi campeão com estilo straddle. Outra medalha de ouro da Tchecoslováquia, a Milena Dutkova, na prova da plataforma. A Tchecoslováquia obteve um grande resultado na plataforma, conquistou a medalha de ouro, primeira medalha de ouro da Tchecoslováquia na história dos saltos ornamentais. Aliás, creio até que tenha sido a primeira medalha da história da Tchecoslováquia nos saltos ornamentais. A equipe de voleibol conquistou a medalha de bronze, a equipe masculina havia sido medalhista de prata em 1964. Tchecoslováquia e União Soviética dominaram o voleibol nos anos 1950 e 1960. A Tchecoslováquia ainda foi bicampeã mundial. As competições de ginástica, aqui o grande nome desses Jogos Olímpicos, a Vera Tchaslavska conquistou 4 medalhas de ouro, 2 de prata, um dos maiores, se não o maior desempenho da história da ginástica, porque 4 dessas medalhas de ouro da Vera Tchaslavska foram conquistadas em provas individuais. Os competidores da luta greco-romana, 2 medalhas de bronze para os tchecos, o Miroslav Zeman e o Peter Kiment na categoria mais pesada. Ambos conquistaram medalhas de bronze na luta greco-romana. Aqui um lance do voleibol, a quadra do voleibol. Torneio de futebol, a Tchecoslováquia não ganhou medalha. Não ganhou medalha. Petras. Aqui está falando que o Petras fez um gol, acho que foi. Não sei se ele fez o gol também contra o Brasil na Copa de 70, aí precisa confirmar. Mas aqui os tchecos jogando com os búlgaros. Tchecoslováquia que seria campeã olímpica em 1980, lá em Moscou.
aqui uma atleta, né, a Eva Gleskovej, dando uma entrevista. Parece a Kublokovska, mas não sei. E o quadro de medalhas desses jogos. Um quadro de medalhas até um pouco desatualizado, porque está indicando os Estados Unidos com 106, a União Soviética com 91. Os Estados Unidos ganharam 107, a União Soviética 91. Um grande resultado aos tchecos aqui com as 7 de ouro deles, ficando na 7ª colocação. Atrás da Alemanha Oriental, ficou em 5º, no critério de ouro. Excelente resultado aí dos países do bloco socialista, né? A União Soviética, Hungria em 4º lugar e a Alemanha Oriental em 5º e Tchecoslováquia em 7º. Grandes resultados aí. As estatísticas. Forte domínio dos Estados Unidos, 52 medalhas na natação. 52 medalhas na natação, 28 no atletismo, 80 medalhas apenas com atletismo e natação. Os soviéticos na natação haviam conquistado 8 medalhas. Então foram 52 medalhas para os norte-americanos contra 8 dos soviéticos. Uma diferença muito grande que se fez notar, né, na classificação final dos jogos. 45 de ouro para os Estados Unidos contra 29 dos soviéticos. 21 de ouro dos Estados Unidos só com a natação. Contra 0 dos soviéticos. Essa revista, né, pequeno livro, chegou às minhas mãos 10 e 11 de julho de 2024, Antiquariat e Avião de Liberec, na República Tcheca. Bem, é um pequeno livro, até gostosinho de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube, Alexandre Carvalho, projeto BenDeep. Obrigado e até um próximo vídeo.